Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Luta de Classes, o novo filme do Spike Lee que acabou de chegar na Apple TV Plus em uma parceria com a A24. E eu gosto muito do trabalho do Spike Lee, principalmente quando ele faz essa parceria com o Denzel Washington, que já é longa, são aí mais de 5 filmes dessa dobradinha. E aqui ele traz uma reinterpretação do thriller Céu e Inferno, do Akira Kurosawa, de 1963, o que despertou ainda mais a minha curiosidade para esse projeto. E Luta de Classes segue a história do magnata da indústria musical, um cara bem-sucedido que construiu um império do absoluto nada, mas que se vê no meio de um dilema moral quando um sequestro do seu filho e seu sobrinho acontece, e o enredo aqui é construído em torno de tomadas de decisão que envolvem muito dinheiro, poder e ego. E tudo isso ambientado nas ruas de Nova York. O Spike Lee traz uma nova narrativa do original do Kurosawa, trocando o cenário industrial japonês por o mundo da música americana, principalmente com hip hop e cultura urbana, que são a marca registrada do diretor e da cidade de Nova York. E o que mais me impressionou logo de cara foi que o Spike Lee, aqui em Luta de Classes, usa o sequestro como uma metáfora para explorar as divisões de classe na sociedade atual, mostrando que, como os ricos e os pobres, veem o mundo por perspectivas opostas, apesar de conviverem na mesma cidade, no mesmo bairro e até na mesma casa. Ele filma as cenas de tensão com uma câmera que parece flutuar pelas ruas de Manhattan, capturando a agitação da cidade como se ela fosse um personagem. E Nova York aqui não é só um cenário, ela traz uma importância para o desenvolvimento da história por questões geográficas, onde os personagens vão ter que correr pelas ruas, entrando em becos sem saída. E também aqui, os metrôs da cidade são usados para o andar da trama. E falando do Denzel Washington, que atuação, gente! Dá para sentir claramente como ele se sente confortável em trabalhar com o Spike Lee. São anos de parceria, como eu falei, e ele interpreta aqui o David King, o magnata da música milionário, e com uma intensidade que vai do controle absoluto ao desespero. Ele não é só um ator que decorou as falas, ele incorpora o personagem de forma que você sente o peso das decisões que ele precisa tomar. E ele mais uma vez prova o porquê de ser um dos maiores atores da geração. Já o elenco de apoio traz nomes como Jeff White, que tem um papel crucial para a trama, sendo esse balanço emocional que o protagonista precisa fazer para as escolhas, e eu gostei de ver ele atuando com Denzel. Eles trazem bons momentos juntos, de até bastante emoção, eu diria assim, diante daquela situação angustiante. E no geral, o elenco parece bem entrosado, porque o Spike Lee vai acabar conseguindo extrair o melhor de cada um, criando várias pequenas interações que fluem organicamente. E é interessante notar como esse elenco foi escalado, atores de origem diversas, reforçando o tema de desigualdade que o diretor sempre faz. E um aspecto técnico que merece destaque é a cinematografia, porque o resultado é um visual maravilhoso. Nova York, que já é uma cidade muito bonita, tem cenas noturnas que são filmadas pegando todas aquelas milhares de luzes dos prédios já característicos da cidade, e há um uso inteligente aqui de cenas mais fechadas, que me fez lembrar de como o Kurosawa usava os seus enquadramentos precisos no original. Foi uma homenagem até, eu vejo assim, no subtexto, que se você perceber, é gratificante. E como o filme se passa no mundo da música, era esperado que a trilha sonora fosse bem explorada, e realmente é, sendo fundamental até para a resolução do caso. E nós temos aqui grandes sucessos da música e referências também, como a James Brown, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Realmente é um espetáculo musical, e o hip hop é usado de forma muito forte aqui, falando sobre ascensão social, preconceito, e isso não é só enfeite, ele ajuda a imergir o espectador no universo do filme, tornando a experiência auditiva tão rica quanto a visual. E o ritmo do filme é ótimo, são um pouco mais de 2 horas que você nem sente passar diante de uma história muito envolvente. A direção e toda a equipe opta aqui por focar bem em desenvolver os temas sociais e deixar tudo muito claro.
Apesar do filme também ter boas cenas de ação, com perseguições e tudo que já é característico desse gênero e que faz o espectador se sentir parte de toda a negociação e torcer pelo protagonista. Não é uma ação rasa só para destacar a cidade. Ela tem um propósito e tem um final bem marcado. E Luta de Classes vai muito fundo aqui na crítica ao capitalismo americano, o título já entrega, é sobre como as classes sociais colidem em atuações extremas e o diretor atualiza o debate do Kurosawa para o contexto de 2025, tocando em desigualdade racial, gentrificação e o sonho americano. E como a produção de alto nível, a Apple TV vem investindo forte nas suas produções. São filmes com orçamentos de cinema lançados para streaming, e os valores de produção ficam visíveis nas locações e nos detalhes cenográficos, como o apartamento luxuoso do protagonista, contrastando com os bairros pobres, e isso reforça visualmente o tema central, sem precisar explicações verbais. E aqui a Apple traz o dinheiro com a A24, que é conhecida por trabalhos menores e mais intimistas. É uma parceria que poderia dar errado, mas olha, eu posso dizer para vocês que foi um enorme acerto, com toda certeza. Foi aqui um complemento e é um trabalho que traz bastante originalidade, apesar de ser um remake, o que é bem curioso. Mas isso é graças à equipe do filme, que fez um bom trabalho e que adiciona elementos pessoais, como referências à cultura afro-americana na música, que não existia no original japonês, e isso transforma Lutas de Classes em algo único, uma ponte entre o cinema clássico e o contemporâneo, e eu acho que vai ter boa repercussão entre os fãs de trilha de ação. É uma obra bem sólida, bem dirigida, e é mais um grande filme dessa parceria de Spike Lee e Denzel Washington, e os amantes de cinema agradecem. E para Luta de Classes, nota 8. Vamos ver qual vai ser a repercussão desse filme, já que ele chega na Apple TV Plus, que é um streaming menor, e eu espero que ele ganhe um reconhecimento merecido, porque é uma obra que vale bastante a pena. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.